vão acontecendo coisas na nossa vida que a gente tem certeza que tem zero probabilidade de acontecer. A gente tem certeza que tem zero. Só porque a Giovana está aqui, e a última vez que eu fiz esse relato ela chorou, eu vou fazer esse relato. Eu estava, e está lá atrás comendo. Entreguei. Eu estava, e a Lola nem está aí. Tá lá, pois é, tá lá, quietinho. Eu estava em casa saindo de uma reunião, recebi um telefonema da Virgínia, né, dizendo o seguinte: Nazaré, eu preciso muito que você vai ver o Chacobu. Eu estava saindo para a reunião, eu estava estressado, eu estava atrasado, falei, não posso agora. Aí ela falou assim para mim: mas sabe o que é? É que ele está muito mal e ele vai fazer eutanásia. Eu sou médico. Aí eu parei e falei assim: bom, mas do que se trata? Aí ela falou assim: é um amigo meu que está sentindo muita dor e ele já conseguiu um médico para fazer eutanásia e já está tudo combinado, 60 mil reais, ele vai fazer semana que vem. Eu falei: ok, vamos lá. E aí fui lá. Eu fui com você ou você estava lá? Como é que foi? Não, a gente foi junto, te peguei na tua casa. Pois é, Giovana me pegou na minha casa e fomos lá. E aí eu cheguei lá e eu me vi diante de uma pessoa numa cadeira de rodas. E assim, esse budismo, ele diz que o segredo da vitória está na nossa vida. Ele diz que a nossa vida é capaz de se salvar e de inspirar o outro a se salvar. Então algumas pessoas dizem assim: cara, esse budismo bota o ego da gente desse tamanho, né? A gente tem o estado de Buda na nossa vida, então o nosso ego é assim. Mas assim, proporcional ao nosso ego é a descoberta de que o outro também é mundo. E que a gente tem que se curvar diante do mundo. Então a gente tem um ego grande, mas a nossa humildade tem que ser do tamanho do nosso ego, embora ele seja muito grande. Então quando eu cheguei lá, o meu primeiro sentimento em relação àquele homem foi assim: eu não tenho nada para dizer para ele. O que eu vou dizer para uma pessoa que está numa cadeira de roda, com tanta dor, que acha que tem que morrer? E aí eu cheguei perto dele, né, e ele falou e tal, e eu fazendo daimoku mentalmente, que esse é um outro macete, né? Quando a gente está numa situação de perigo, tome daimoku mental. E aí outro dia alguém falou assim: mas como é que é daimoku mental? Eu falei assim: lembra da música Parabéns? Parabéns, tá. Você está ouvindo Parabéns? Estou. Então, ouvir daimoku mental é isso. Fazer daimoku mental é ouvir sem estar tocando, né? Aí, eu fazendo daimoku mental, e quando ele terminou de falar, eu falei assim: olha só, eu só tenho uma coisa para dizer para você, que eu também tinha outra reunião. Eu só tenho uma coisa para dizer para você. Esse budismo é um budismo onde todos os desejos nossos acontecem. Qual é o seu desejo? Ele falou assim: meu desejo é morrer. Aí eu falei: legal, então eu vou fazer daimoku para você morrer. Aí quando eu falei... Não, ela não falou assim, ela falou: eu e suas amigas, olhou pra nós, vamos fazer daimoku pra você morrer. Eu falei: eu não quero. A Virgínia começou a chorar. E aí, quando eu disse isso, ele olhou pra mim e falou assim: bom, mas eu quero morrer porque a dor é insuportável. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, o médico me disse que a dor só ia piorar. E eu já não estou aguentando. Então assim, eu quero morrer porque é a maneira de acabar com a dor. Ah, bom, então você quer acabar com a dor, é isso? É isso que eu quero. Quero acabar com a dor, mas eu não acredito nesse negócio. Acredito que você recitar um mantra possa acabar com a dor. Assim que o médico disse que não tem mais jeito mesmo. E que eu estou sentindo há 15 anos. Né? Aí eu falei assim, eu não preciso. Vamos fazer o seguinte. Como é que eu falei? Me deu o benefício da dúvida. Me deu o benefício da sua dúvida. Você não precisa acreditar. Vamos fazer. E aí ele falou assim: Nazaré, você tinha uma trava inteira, estava tudo lotado, você chutou no gol, acertou no único ângulo que estava possível de entrar a bola. Eu vou te dar o benefício da dúvida. E aí ele disse: eu vou dar o benefício da dúvida. E aí ele perguntou, olha, só pergunta difícil. A segunda pergunta. Cabeção, cara, é cabeção. Quanto tempo eu tenho que fazer? Aí eu aqui dentro, eu falei: bom, assim, fiz um ar de médica e falei assim: bom, um caso tão sério assim, pelo menos 3 horas, considerando que ele estava
Começando, eu não podia falar 10 horas, que nem a Érica, criança. Aí eu falei assim, pelo menos 3 horas. Aí ele falou assim, então eu vou na sua casa fazer as 3 horas. Legal. Segunda-feira, ele foi lá em casa, entrou e chegou pra mim e falou assim, olha, eu continuo não acreditando. Eu disse, não tem problema, vamos fazer. E aí ele falou assim, você sabe qual é a diferença entre você, os pais de santos, os bispos, todo mundo que teve para falar comigo, é que eles diziam que eu tinha que ter fé. E você está dizendo que eu não preciso ter fé. Vamos fazer. E aí eu tenho aqui eu abro um parênteses, porque é sobre a delicadeza do conceito de dignidade da vida. Né? Nós sentamos na frente do Bonzon e ele falou assim para mim, quando a dor ficar insuportável, eu posso deitar no chão? Eu disse, não. Você vai deitar no chão agora, vai esperar ficar insuportável por quê? Né? Porque assim, ele estava já imbuído de que ele tinha que ter uma atitude de respeito, Bonzon, né? E que assim, que se ele deitasse no chão, isso não seria respeito. Né? Quando na verdade, o respeito é quando todas as nossas células, toda a nossa vida está dizendo assim, gente, Bonzon é isso. Bom, aí ele deitou no chão, nós fizemos a primeira hora de Daimô. Terminou a primeira hora, ele estava muito quieto ali, eu perguntei, e aí? Ele fez assim, ok, fizemos a segunda hora de Daimô. Segunda hora de Daimô que eu perguntei, e aí? Aí ele chamou o enfermeiro, né, que ele queria ir no banheiro. Ele queria ir no banheiro, mas assim, para ele ir no banheiro tem que passar a sonda, né? E eu falei, bom, então sai todo mundo da sala, passa a sonda dele, volta todo mundo para a sala. Saímos todos da sala, voltamos, mais uma hora de Daimô. Terminou a hora de Daimô, ele virou as costas, ele subiu na cadeira, puseram ele na cadeira, virou as costas, foi embora, não deu uma palavra. Quarta-feira, eu disse, bom, não vai voltar mais, né? Bom, quarta-feira ele me aparece lá. E ele é uma outra pessoa. Entra e, não sei o que e tal, né? Eu voltei, tô aqui, não sei o que. E aí ele me conta o seguinte, ele me conta que ele estava deitado no chão e que ele não sabe quanto tempo durou isso, ele não sabe se foi um segundo, um minuto, se foi uma vida, ele não sabe. Mas ele sabe que em algum momento ele deixou de sentir dor. Uma coisa pontual. Né? E todos os fisioterapeutas tinham dito para ele o seguinte, você não consegue respirar por causa da dor que você sente. E ele conseguiu respirar naquele momento que pode ter sido um segundo, uma fração de segundo, que eu não sei. E ele diz assim, Nazaré, isso mudou tudo. Eu tenho esperança. Ele voltou a gravar, ele voltou a compor, ele retomou a vida dele. A partir daquele momento. Então assim, aquilo era absolutamente impossível para aquela pessoa. A probabilidade daquilo acontecer, dele voltar a ter esperança, porque o que estava em jogo ali era esperança. Era assim, ser suportável ou não viver. Né? E a probabilidade para ele era 0%. Era 0%. Né? Então assim, isso potencialmente acontece na vida de todos nós. Tem aquela coisa que a gente diz, cara, eu não vou conseguir isso, a probabilidade disso acontecer na minha vida é 0, já aconteceu antes, não é do jeito que eu quero, eu não consigo. Então, é esse o nosso ponto. É esse o nosso ponto. Onde a nossa mente e o nosso coração, diante do Bonzon, vão se unir e a solução acontece. Mas só na hora que a mente encontra o coração. Né? Na hora que se torna concebível, porque a mente aceita, mas a coragem que veio do coração para desafiar é que dá início ao processo. Né? Então, esse ano de 2014 é o ano das conexões, é o ano das conexões de brilho na nossa vida, é o ano das conexões de felicidade. E essas conexões, obviamente, a gente pensar que elas são só aqui, o agora, isso é muito pequeno, elas transcendem existências, elas transcendem mundos, elas transcendem o conceito de tempo e de espaço. Então, assim, quando a gente praticar durante esse ano, com essa profunda certeza de que essas conexões já existem na nossa vida, que a gente só precisa
fazer elas aparecerem, que a gente só precisa juntar o nosso coração e a nossa mente para que elas então se tornem visíveis. Então, esse ano é o ano da nova era para todos nós. Muito obrigada.